Olá! O Brasil tem avançado nas leis para atender as pessoas com transtorno do espectro autista. Mas apesar da legislação e das políticas públicas, os desafios e as dificuldades para as pessoas com autismo não diminuíram. O Estado não tem dado conta em oferecer atendimento adequado, essencial a essas pessoas. Garantir direitos, exigir que as leis e as políticas públicas sejam efetivamente aplicadas e maior participação da sociedade civil. Essas foram algumas das questões discutidas por especialistas e entidades em audiência pública sobre o autismo no Senado. Na audiência, muito se falou sobre a aplicação das leis. Então, vamos relembrar as principais. Em 2012, o Brasil já contava com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também conhecida como Lei Berenice-Piana. O autista é considerado pessoa com deficiência para todos os aspectos legais. Dentre os principais direitos garantidos pela lei, destacam-se o diagnóstico precoce, estímulos à pesquisa científica sobre o tema e garantia e proteção contra qualquer forma de abuso, exploração e discriminação, e multa a quem recusar matrícula escolar ao autista. Já o Estatuto da Pessoa com Deficiência surgiu em 2015 para assegurar e promover direitos, inclusão social e cidadania. Nós consideramos que a grande realidade brasileira em relação à TEA é a garantia de direitos, expressa num arcabouço vigente que é grande e que é bom, e que é um ponto de partida para o nosso diálogo de hoje. Ela está garantida desde a Constituição, quando a gente já assumiu que a gente é obrigado a dar atendimento especializado. Hoje o Brasil inteiro praticamente já tem leis estaduais, leis municipais. Você ouviu aí, temos leis, mas é preciso mais. Tem que melhorar a gestão com ações efetivas, fazer com que essas leis saiam do papel. Foi o que mais se ouviu na audiência pública. A maioria dos pedidos das entidades está relacionado à execução de políticas já definidas em normas legais. Ou seja, a lei já existe para a maioria das coisas que foram faladas. As pessoas levantaram a hipótese de fazer-se com que a lei seja cumprida e não ter novas leis necessariamente. Agora há pouco passei para o senador, ele já conhece, essa lei de 2011, que foi uma das leis pioneiras do Brasil, não é? Que é a lei aqui do Distrito Federal, a lei Fernando Cota, a lei 4568 de 2011, que ela na realidade garante às pessoas autistas todo o atendimento na área de educação, saúde, assistência social. No entanto, nós não conseguimos tirar isso do papel, é a grande frustração. E realmente, se fosse aplicada, né, o que está na lei, era perfeito. Esse é o grande problema nosso. Nós temos a questão do mundo real e o mundo virtual. Mundo virtual, mundo real. Segundo os especialistas, também faltam dados precisos, oficiais, para conhecer mais e melhor a situação dos autistas no Brasil. E sem informações confiáveis, como tornar as políticas públicas eficientes? E vale lembrar, a produção desses dados está prevista em lei. Desde 2019, o IBGE está obrigado a incluir nos questionários informações específicas sobre o transtorno do espectro autista. Foi uma luta muito grande, né? Todos nós acompanhamos aqui, de colocar no censo do IBGE a questão dos autistas, né? E pergunto se já tem essas informações, onde estão, quantos são. O IBGE já informou isso, já depois do censo? Ainda? Não, a gente tem um grande lapso na nossa informação, que é realmente a quantidade de pessoas com deficiência hoje no Brasil. E a gente ainda não tem esse resultado, esperamos que em breve tenhamos algum dado para a gente começar a direcionar também as nossas políticas. Esse é um primeiro problema que nós temos no Brasil quando a gente discute o espectro autista, a ausência de dados. Quanto menos dados nós temos, mais a probabilidade de políticas serem erráticas, e isso se intensifica. Um outro cenário que preocupa o atendimento ao autista de meia idade ou idoso. Aqui, como fora do país, a faixa de autistas adultos acima de 19 anos é crescente, principalmente entre as mulheres.
Acompanhe. Houve um aumento significativo e parece que esse comportamento aparece também nos dados brasileiros, não são dados oficiais, mas existe uma tendência também que é feminino, você ter um número maior de diagnósticos, ao contrário de um comportamento que vinha se dando antes. O Estado não está preparado para ver o crescimento desse autista. O Estado, eu vou dizer assim, saúde, educação e rede de atenção psicossocial. Eles não sabem fazer a interação com o autista, da adolescência para o final. Da parte idosa eu não vou nem dizer. Tem um monte de autista aí que está com doença, fora a parte psicológica, mas está com doença real, está com doença grave, não consegue o atendimento de saúde básico porque o médico não sabe trabalhar. Não estou falando mal de médico, sou enfermeira, sou casada com médico, gente. Mas isso não é ensinado, a gente sempre tem pedido isso quando a gente faz uma sensibilização, que os conselhos se interponham, que as faculdades percebam que essa cadeira tem que ser trabalhada. Quando a Ana Letícia fala dos adolescentes com TEA, isso é uma realidade, né? A gente chega com esses meninos e meninas na adolescência e nós não temos política pública que dê conta deles, e precisamos construir, precisamos avançar. E o que o governo tem a dizer sobre o atendimento aos autistas? O Ministério da Saúde fala das redes de cuidados e dos centros especializados de reabilitação para garantir o cuidado ampliado a essas pessoas. Lembrando sempre que é uma unidade, um estabelecimento de saúde composto por uma equipe multiprofissional que trabalha de forma integrada, né? Sempre focado no sujeito, no indivíduo, pensando sempre no projeto terapêutico singular, ou seja, o cuidado baseado de acordo com as necessidades da pessoa. A gente também tem as oficinas ortopédicas, que são os estabelecimentos que fazem a dispensação de órteses, próteses e equipamentos especiais, né, para poder fazer uma melhor adaptação dessas pessoas. Da saúde para a educação. E a reclamação se repete. Falta de estrutura para atender o autista. E quando se trata de autistas adultos, então o quadro é ainda mais crítico. Cerca de 70% das pessoas com deficiência com 18 anos ou mais não apresentam escolaridade. A escolaridade, enquanto indicador socioeconômico, é também um indicador de vulnerabilidade e a gente pode, então, ter uma série de questões aí que agravam a situação das pessoas com deficiência de uma maneira geral, sobretudo das pessoas com autismo. Quando a gente analisa a realidade dos dados referentes às condições de oferta no nosso país, especial nas escolas públicas, que revela que menos de 35% das escolas urbanas e menos de 20% operam com as salas de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado. E também não operam com os profissionais especializados que nós gostaríamos que estivessem lá operando. E essas pessoas têm o direito à educação, mesmo tendo 20 anos, 22 anos. Por quê? Porque nós aprovamos o Fundeb, por exemplo, e lá está bem claro, educação ao longo da vida. Ao longo da vida. Essas normas não conseguiram sair do papel, não de uma forma que consiga nos convencer. Não conseguem se materializar no chão dos sistemas, nem no chão das escolas e nas salas de aulas, muito menos. Os problemas são vários. Alunos com diferenças de idades, distorções de séries, atrasos e mais de 90% deles em salas comuns. Como mudar esse quadro? Quando você pega esse indicador que é distorção idade-série, ou seja, se a idade corresponde àquela série, ciclo em que se está, note-se que você tem uma distorção idade-série bastante significativa entre os alunos que não fazem parte desse espectro autista e aqueles que estão fora desse grupo. Então, esse é um desafio no qual a gente precisa incidir também. Um dos primeiros pontos que a gente vai fazer, e já foi levantado aqui hoje, é exatamente esse, da avaliação da política social, de educação especial, e aí eu estou chamando de modo particular o espectro autista. O que é que nós pretendemos fazer? A gente vai constituir um conjunto de pesquisas, fazer uma investigação para exatamente ter um diagnóstico bastante claro desse campo. Falta muita coisa, qualificação adequada, informações, diretrizes claras para saber para onde se está caminhando. Como mudar o que não está funcionando e promover a inclusão verdadeira. Os desafios na educação
são muitos. A política, seja em que âmbito for, ela é a carta de intenções do governo. Ela diz qual é a pretensão do governo, o que é que o governo acredita. Então, nós não podemos fazer diretrizes se nós não tivermos políticas definidas. Não é possível você ter uma política pública de qualidade se você não tem indicadores claros dessa política. Então, nós temos dentro da SECADI agora uma coordenação exatamente de avaliação e monitoramento para pensar nas especificidades dessas áreas e criar um sistema de dados de monitoramento para essas políticas. Os desafios são aqueles que o Conselho Nacional está trabalhando. Primeiro, promover a inclusão verdadeira. É dizer, nós temos as estatísticas de que 86% do nosso público está incluído. Nós consideramos que temos que admitir que eles estão matriculados. Não é incluído. Precisamos ir além dos dados de acesso. Temos que garantir a permanência, a participação, a aprendizagem efetiva. Aí nós vamos dizer que ele está incluído. O segundo desafio são os projetos pedagógicos das escolas. O projeto pedagógico de uma escola, senador, ele é a lei da escola. Se tiver lá o processo de inclusão, se tiver lá o atendimento, aí nós temos como brigar com aquela escola para cumprir esse papel. O terceiro desafio é que a aprendizagem do estudante com TEA deve levar em conta essas singularidades que nós tanto ouvimos falar aqui e que interferem no seu jeito de aprender, nas suas motivações, nos seus interesses, nas emoções que ele vivencia, que interferem nele, nos significados das atividades para ele, nos recursos de acessibilidade que ele precisa. É fundamental, portanto, tudo isso para a acessibilidade curricular. Nós temos que aperfeiçoar essa política. Mas, para além de você ter formação dos professores, dos grupos de apoio, né, dando a ele um subsídio pedagógico maior, é preciso também a formação de atores estratégicos. Atores estratégicos são diretores, secretários, porque essa tomada de decisão é muito importante. A gente que vai nessas escolas, os professores que estão nessa causa, eles são muito comprometidos. É muito amor, né, para conduzir esse processo, que não é fácil. Ainda mais quando você não tem nas escolas, inclusive, sequer um monitor para ajudar o professor. Nós temos um professor aqui, não é, com alunos autistas e síndrome de Down, que não tem sequer o monitor. A pessoa tem que sair, o professor tem que sair da sala, deixar todo mundo para levar no banheiro para fazer alguma coisa. Então, é necessário tudo isso. Mas a qualificação deve passar principalmente pela avaliação adequada dos autistas, conhecer suas deficiências e múltiplas necessidades. Daí a importância da avaliação biopsicossocial. Quantas vezes, em quantos médicos a gente tem que ir, porque é lá do médico para a educação, para o BPC, para o transporte, para a carteirinha do ônibus municipal, para o intermunicipal, para o cinema, não é? Então, isso cai por terra quando a gente tem uma avaliação biopsicossocial que é feita por uma equipe multiprofissional, não só por um médico. A partir da minha condição do corpo, aquela equipe vai olhar como eu vivo naquele ambiente, né? Para a gente olhar quais políticas públicas eu não estou acessando. A gente precisa entender que não é uma condição biológica que vai definir essa pessoa, né? Mas é toda uma condição biopsicossocial. Então, a gente precisa falar da condição biológica, do social, do ambiente. Então, a gente precisa avaliar o indivíduo como um todo para que aí sim a gente possa estabelecer prioridades, estabelecer políticas e linhas de cuidado específicas para essa população. Então, a realidade é essa. Melhorar a estrutura do Estado, os métodos de avaliação do autista. Mas, na outra ponta, um pedido de socorro. O Estado deve ter um olhar especial para as mães, para as cuidadoras. Cuidar de quem cuida dos autistas. Eu tenho uma situação. Tenho meu marido, tenho minha família, mas e as mães que são solo? Já têm 60, 65, nunca puderam trabalhar. Muitas vivem somente de um único dinheiro dentro de casa, que é o BPC do filho. A gente tem relatos de mães que, quando o filho falece, a mãe no dia seguinte não tem mais nada. Não tem comida para pôr em casa, não tem um teto para morar, porque era só o BPC do filho.
Mas essa mãe não tem direitos, ela não trabalhou, ela não cuidou, ela não ficou ali dedicando seu filho sem poder trabalhar. Hoje nós temos realidade, e nós vimos isso nos grupos de discussão, o sofrimento das mães. É muito presente isso. Pais muitas vezes vão embora, isso é lamentável, né? Mas é uma verdade que precisa ser dita. E as mães precisam de muito apoio. As cuidadoras estão ficando doentes. Nós ainda temos altas taxas de suicídio, inclusive envolvendo essa população, que é um tema que precisa ser dado maior atenção. Nós precisamos discutir a condição das mulheres cuidadoras, das mulheres que cuidam, né, e que envelhecem. Precisamos ter isso também na nossa mira, e por isso nós vamos construir uma política nacional de cuidados também com participação da sociedade civil. Saúde, educação, assistência, necessidades diversas, atendimentos específicos, tudo num só lugar. Ideia de uma mãe do Ceará criar centros de referência para atendimento integral ao autista. Nossa maior esperança, talvez hoje, seja a criação dos centros de referência. Nós temos um projeto de lei, né, que já passou aqui no Senado, está na Câmara, começou aqui no Senado, né, foi uma mãezinha do Ceará que fez a sugestão, e quando essa sugestão alcança 20 mil apoios, né, ela é votada, e foi votada na Comissão de Direitos Humanos, para começar aqui do Senado, e tramitou, né, normalmente aqui pelo Senado, e agora está tramitando pela Câmara. Nós precisamos agilizar esse projeto. É no âmbito do SUS a criação de centros de referência. O que é centro de referência? É um local onde eu vou deixar o meu filho e vou poder ir trabalhar tranquilo e feliz, que ele vai ter o atendimento que ele necessitar ali. O atendimento de saúde, o atendimento de educação, o atendimento de terapias das mais diversas. E outra necessidade fundamental: pesquisas. Como resolver o que se desconhece? Como elaborar diretrizes, investir em políticas públicas, se não se sabe direito quais as necessidades, as deficiências, as condições? Quantos são? Que idade têm? Onde estão? Não dá para pensar política pública sem dados, não é? Não dá para a gente fazer política pública por intuição. Pesquisas. Precisamos de investimento necessário para pesquisas aqui no Brasil sobre pessoas autistas. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, o porquê, né, dessas pessoas terem sido diagnosticadas com autismo e por que nós podemos melhorar na vida dessas pessoas. Isso só com investimento em pesquisa. Né? Nós temos universidades federais que podem fazer isso no Brasil, mas precisam realmente de um apoio, de uma condição melhor nesse sentido. A gente não tem estudo, como falou o Fernando, a gente não tem trabalho, a gente não tem pesquisa e a gente não sabe como vive o autista adulto e idoso. Se pode ficar como sugestão que a gente consiga ter emendas, além de fomentar a pesquisa, de fato, nas universidades públicas, que é papel primordial das universidades públicas, construir pesquisas, né, e produzir conhecimento, que a gente também fomente, né, nas organizações da sociedade civil, pesquisas, estudos, construção de indicadores, para que a gente, de fato, construa uma sociedade anticapacitista. Precisamos investir mais em pesquisa, estudos de caso, experiências que possam iluminar os conhecimentos sobre autismo. Eu acho que, além das universidades, as instituições especializadas precisam registrar as coisas e começar a mostrar isso para a gente poder criar padrões, criar indicadores com os quais a gente possa lidar. Você não conhece nem quantos são, onde estão. A gente precisa saber de tudo, conhecer o cidadão individualmente, né? Porque não adianta nem na área de saúde, saúde primária, se você não sabe a situação socioeconômica, social e das pessoas, né? Na educação, na saúde e na assistência. Pesquisar, estabelecer diretrizes para atender melhor ao autista. A sociedade também deve ser ouvida. Quem vai dar a direção da política pública, do que é preciso, precisa ser a sociedade. Né? Então, acho que esse é o recado que a gente precisa trazer enquanto governo, né? Enquanto Ministério de Direitos Humanos, que nós precisamos que a sociedade esteja conosco. Nós precisamos que as pessoas com transtorno do espectro autista, que as suas famílias falem o que de fato precisam. Nós precisamos investir, portanto, na construção dessas diretrizes. E nós vamos pedir o apoio de todos, aqueles que detalham o atendimento das pessoas, porque nós precisamos trabalhar com o MEC,
mas não só com o MEC, com o CONSED, porque eles que aplicam, com a Undime, com o FONSED, que faz as leis dos estados, as normas dos estados, com a UNCM, que faz as normas dos municípios. As pessoas não moram na União, as pessoas moram no município. É lá que está a ponta, né, a política. Então a gente tem que descentralizar, tem que fazer uma coisa que seja política de Estado, mas envolvendo município, Estado e União, né, num sistema único. Política permanente de atendimento aos autistas, o grande desafio, o grande sonho e o medo do futuro. Nós precisamos olhar a educação especial de uma forma mais objetiva, mais consistente e mais responsável, mais materializada. Quer dizer, que as pessoas se sintam incluídas. Enquanto elas não se sentirem incluídas, nós não cumprimos o nosso papel. A gente precisa de todas as pessoas, de todas as organizações, de todos os órgãos públicos e os agentes públicos e políticos para a construção dessa política. Que faça sentido, que chegue à ponta, que chegue em quem está no município, porque o direito das pessoas com transtorno do espectro autista é viver em comunidade, é viver nas suas famílias, é quando há necessidade de um acolhimento institucional, esse acolhimento institucional seja com dignidade, não seja nesses grandes abrigos com dezenas, centenas de pessoas, sem qualquer cuidado digno. As pessoas têm que ter liberdade de ir e vir, liberdade de escolher e de liberdade de viver e simplesmente existir como são. No papel é tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Eu não sei como é que a gente consegue mudar esses gargalos. Eu vejo sempre os governos colocando esses números maravilhosos, essa disposição. Não, agora vai mudar. E a gente não consegue. Mas o que falta nesse país é política pública de Estado, cara. Cada governo que entra começa tudo de novo, cancela tudo, muda tudo. E a gente, primeiro que não tem nem informação. A gente precisa realmente ter um olhar atencioso e cuidadoso a essa população, que a gente precisa pensar e estruturar adequadamente o cuidado ofertado a essas pessoas. O nosso grande desafio é isso. É tirar isso que as mães pediram aqui, isso que as mães levantaram aqui, dignidade. A inclusão verdadeira, gente, que é um sonho tão distante, a gente sabe disso. Quem leva os seus filhos na escola, seus filhos autistas na escola, sabe disso. Isso é um sonho tão distante, tão fora. No papel, tudo lindo e maravilhoso. Entretanto, na realidade, tudo tão distante para essas pessoas. Da mesma forma que eu tenho medo, o que vai acontecer comigo? Essas mães também têm medo. O que vai acontecer com o filho delas? Eu acho que o maior medo da mãe é sempre o futuro. E o futuro de pensar assim, eu vou e meu filho vai ficar como? Nós precisamos dar a chance dessas pessoas terem um mundo melhor, de todos nós que vamos ter um mundo melhor, dessas famílias. Esse verdadeiro sonho que está tão distante, não é, de inclusão, de acessibilidade no sentido amplo. É por isso que nós estamos aqui. Vamos vir quantas vezes for preciso. Nós precisamos descobrir esses gargalos na saúde, na educação, na assistência social. E é isso, os direitos humanos são para todas as pessoas, pelo nosso direito de existir e de sermos como somos em todos os espaços. E sim, precisamos construir políticas de Estado que façam sentido na ponta, na casa das pessoas, no território onde essas pessoas vivem. Educação é um direito humano, cultura, esporte, saúde, são todos direitos humanos que têm que ser concretizados. Eu penso que há um clima bem favorável no Senado Federal para, em conjunto com a sociedade, como foi dito aqui, caminharmos, né, para concretizar aquilo que está na lei, né, quer dizer, transformar os direitos em realidade. Está previsto na lei, cumpra-se a lei. Todos os direitos concretizados, cumpra-se a lei. E essa foi a primeira das várias audiências que ainda vão ocorrer sobre o tema durante o ano aqui no Senado. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.